Eu vou passar para minha segunda pergunta. Olha que interessante. Meu cliente é idoso e tem isenção de custas, mas eu fui intimado a recolher a taxa judiciária. Isso não está errado? Olha, gente, infelizmente isso está certo e eu vou explicar para vocês por quê. A isenção das custas, ela está prevista lá no artigo 17, inciso 10, e também no artigo 43, inciso 9, da Lei de Custas, que é a Lei 3350 de 99, tá? Então, essa isenção, ela está prevista para todos os maiores de 60 anos que comprovem que eles possuam uma renda menor que 10 salários mínimos. Só que essa isenção, ela é relativa apenas às custas, ela não abrange a taxa judiciária. A taxa judiciária, né, custas é como se fosse o gênero, e a taxa judiciária, ela é uma espécie de custas. Só que a taxa judiciária, ela é prevista numa lei específica, que é exatamente o Código Tributário Estadual, que é o Decreto-Lei número 05 de 75. E essa isenção para os idosos não está prevista lá no Código Tributário Estadual. Por isso que essa isenção não se estende à taxa judiciária. Então, se você tiver em uma ação para distribuir, tá? Que o seu cliente tenha mais de 60 anos, se enquadre nessa condição de receber menos que 10 salários mínimos, você já pode saber que você vai ter a isenção de todas as outras custas, mas a taxa judiciária vai ter que ser recolhida, a menos que o seu cliente tenha como comprovar a hipossuficiência, né? E aí o juiz defira a gratuidade de justiça, tá bom? Mas se não for o caso, se não tiver como comprovar a hipossuficiência desse seu cliente, então você vai sim ter que recolher a taxa judiciária. E uma questão muito importante, existem sim algumas câmaras que entendem que essa isenção pode ser estendida também à taxa judiciária, mas não são todos os juízes nem todos os desembargadores que pensam assim. Então é importante, doutores e doutoras, que vocês verifiquem se vai valer a pena, de repente, você atrasar em alguns meses, às vezes até em alguns anos, se você tiver que levar essa questão para um agravo de instrumento, enfim, para isso ser decidido, né, num agravo. Então, considerar tudo isso aí para ver se vale a pena você pedir essa extensão ou não, tá? Lógico que vai depender muito do caso, vai depender do valor dessa taxa judiciária, pode ser que essa taxa seja muito alta, aí vai valer a pena, né? Mas aí é no caso concreto, vocês é que vão conseguir analisar e verificar o que é que vai valer a pena, tá? Isenção de custas para maior de 60 com rendimento inferior a 10 salários mínimos. Comprovar a condição do rendimento, basta a declaração da parte ou é necessária a apresentação do imposto de renda? Doutora Isabel, a maior parte dos juízes atualmente, ele pede a comprovação, tá? Atualmente, dificilmente o juiz aceita só uma declaração de próprio punho. Normalmente ele pede sim que venha o imposto de renda. Eu sempre indico, gente, que vocês se adiantem nesses casos, né? Que não entre só com a declaração esperando que o juiz venha com uma intimação, porque senão isso aí, se você... Lógico, né, gente? A menos que seja sua tática aí, sua estratégia, que esse processo demore. Pode existir essa situação, aí tudo bem. Mas se não é a sua estratégia que o processo demore, você não entrar com um pedido já bem instruído, com todos esses documentos, vai fazer com que o seu processo atrase muito. Então, vale a pena já trazer aí o imposto de renda, ou então, se de repente esse idoso, esse maior de 60, já é aposentado, traz lá o comprovante de renda da aposentadoria dele, tá? Porque isso tudo já ajuda o juiz a verificar ali na hora a isenção, e aí ele já dá o despacho, né? Determinando que se aplique a questão da isenção. E se for o caso, né, se ele recebe muito menos que 10 salários mínimos,
pede a gratuidade de justiça, porque aí a gratuidade de justiça ela vai abarcar não só as custas, mas também a taxa judiciária, ok? Se ficar alguma dúvida aí, me manda, tá? Vamos lá, gente, tem... Isso mesmo, doutora Sidnélia, é exatamente isso. Tem que olhar sempre no modelo da corregedoria, tá, gente? Esses modelinhos da corregedoria, eles trazem, sim, muitas observações. Tem algum detalhe ou outro que talvez se perca aí na história? Talvez sim, que é o que eu trago para vocês, né, de questão de experiência, de ver o que funciona, o que não funciona. Mas o básico daquelas custas, para você não errar, vai estar ali, naquele modelinho, tá bom?